Can't handle this. Wasn't worth the risk. Brought us closer. Pessoal, vou testar adicionar mais 8 GB de RAM aqui. Eu estou sentindo um pouquinho de gargalo aqui em um jogo, principalmente BF5. Vou testar primeiro um jogo que não precisa, aparentemente não precisa de mais memória RAM, tá? E vou adicionar mesmo assim, só pra gente ver se muda alguma coisa. Então vamos começar aqui com o BF4, depois do BF5. Teste rápido, só para ver se 8 GB a mais de RAM vai dar alguma diferença. Eu acredito que vai, principalmente no BF5, que precisa um pouco mais que 8 GB. Beleza? Vamos rapidinho aqui o preset, né? Tá Full HD, tudo no Ultra. O BF4 roda bem tranquilinho, né? Eu uso a 1650 aqui, tá? E ali agora a gente tá com 70 FPS, mais ou menos, né? E 5 GB e meio de RAM usada, tá? A gente tem 8 GB e desses 8 GB, 5,5 tá pro game aí. Vamos dar uma olhadinha para ver se muda alguma coisa, a gente adicionar mais um pouco de memória RAM, mais um pouco não, né? O dobro de memória RAM, nesse caso aqui, mais 8 GB. Vamos ver se vai dar ou não alguma diferença, né? Eu vou trocar de game aqui rapidinho, porque aqui a gente já viu, né? 5,5. Vamos ver quanto dá lá no BF5. Até legal para ver aqui no Windows. No Windows agora está usando 3 GB, né? Só de startar. Agora está começando a startar o jogo, ali, já vai aumentando, né? Porque está abrindo o BF5 aqui. Vamos ver com quantos gigas esse camarada aqui starta. Pessoal, iniciei o jogo aí, ó, e a gente já está com 7.2, 7.3 GB de RAM usada, né? Se a gente olhar aqui em avançado, né? Eu tô aqui com basicamente no médio, né? E em Full HD, assim como o BF4, né? E eu não tenho nenhuma. Agora deu um pouquinho mais de 60 frames, né? Mas dá pra ver que o uso de RAM tá ali próximo aos 8 GB que a gente tem, né? Se a gente olhar lá no sistema, aqui do ladinho, ó, a gente tem 7.9 e a gente tá usando 7.6, né? Com certeza nesse jogo aqui a gente vai ter uma melhora, né, um ganho de FPS e principalmente uma optimização aí do uso de memória RAM, né? Até porque se eu adicionar ali mais memória RAM, ele vai passar a usar menos a swap, né, do HD, que agora tá no talo o swap do HD. Já diminuiu até um pouquinho o uso, mas provavelmente a hora que eu adicionar mais 8 GB de RAM vai melhorar isso aqui. Vamos adicionar logo esses 8 GB de RAM e vamos ver como é que fica. Então, galera, olha só, ó. Ali já dá pra ver, né? Já estamos com 16 GB de RAM. O preset tá a mesma coisa, tá? Que tava antes. Eita! Não era isso que eu queria. Meu Deus, tô apanhando. Tá no Ultra, Full HD, que nem tava antes. Não quero salvar nada, porque não mudou nada. E o uso de memória RAM ainda está no mesmo esquema de antes, né? Então aqui num jogo que não precisa, né, que não tem aquela diferença tão grande, lembra antes, lá no BF4, no BF5, desculpa, tinha ali uma folga de apenas 400, 500 MB de RAM, né? Não chegava nem a 1 GB, né? Então lá provavelmente a gente vai precisar de mais memória. Aqui, que desde o início a gente tinha ali 2 GB ainda livre, aqui houve ali, ó, até está usando um pouquinho mais de memória RAM, né, do que antes. Antes estava usando ali 5,5, agora está usando meio giga a mais, só que não é muita diferença, né. Cara, acho que eu matei o mesmo cara que antes. Não é uma diferença muito considerável, digamos assim, né. Então só 550 megas a mais que antes. Vamos partir lá para o BF5 e vamos ver se lá a diferença de uso de memória é maior. Pessoal, os 16 GB lá, vocês já estão vendo, está usando 9 GB agora, né? Então a gente tem ali um pouco mais de praticamente 2 GB, dá para dizer, né? Está usando a mais, né? Do que antes com 8 GB, né? Então a maioria dos jogos aí mais novos vão usar ali 16 GB, é mais do que o suficiente para você brincar, né? Claro que aqui eu estou usando um kitzinho para ilustrar isso, né? Mas qualquer outro kit é a mesma situação, né? Se você tem um kit AMD normal aí,
a M4, né? Aqui o preset está o mesmo que antes, né? Só para mostrar o Full HD tudo no médio. Né? Eu tenho uma GTX 1650, então eu não consigo mudar muito o preset, né? Não tem milagre também, né? Mas com 32 eu acredito que não seja necessário ainda, né? A maioria dos games não vai usar isso aí. Mas aqui, ó, 16 GB, já utilizando ali 9 GB, né? Quase 10 dá pra dizer, né? São 9.8 GB, já dá pra brincar legal com 16 GB, né? E hoje em dia, pessoal, pô, a memória tá muito barata, né? Você consegue comprar aí, às vezes tem promoção na Pichau por 159, 179, um módulozinho de 8 GB, né? Claro que vai depender muito da sua frequência, né? De um monte de fatores aí pra você estar trabalhando em dual channel, né? Mas às vezes é questão só de trocar mesmo o kit todo, pegar logo um kitzinho de 16 GB aí, ó, rodando a quase 10 GB. Beleza, pessoal? Quem gostou, deixa o likezinho, se inscreve no canal. Obrigado por acompanhar.